Acha que não consegue comprar uma casa por causa do seu salário? É o que eles querem que você acredite. Mas isso é uma mentira. Existe uma razão muito mais profunda, desenhada por um grupo minúsculo de corporações que ninguém elegeu, que ninguém votou e que decidiram silenciosamente que a sua geração não vai ser dona de nada. Isso não é teoria. Isso está acontecendo agora. Tem nome, tem CNPJ, tem endereço. E depois que você assistir a este vídeo, você nunca mais vai olhar para um anúncio de aluguel do mesmo jeito. Neste vídeo, nós vamos abrir a caixa preta do mercado imobiliário. Eu vou te mostrar o que são os megafundos de investimento e como eles operam no mundo inteiro, incluindo o que já está acontecendo no Brasil. Você vai ver os dados reais de como essas empresas estão comprando não apenas imóveis, mas bairros inteiros, à vista, para criar um monopólio de aluguéis. E no final eu vou te mostrar o que isso significa para o seu bolso e qual é o único caminho real de escape que ainda sobrou dentro desse sistema. Durante décadas, o contrato social foi claro. Você estuda, trabalha, junta dinheiro, dá entrada em uma casa e paga o financiamento por 30 anos. No final, o patrimônio é seu, a sua segurança. Esse contrato foi quebrado. A causa não é só a inflação, a causa não é a taxa de juros. Esses são apenas os sintomas. A causa é algo muito maior e muito mais estrutural. Em 2010, fundos de investimento possuíam menos de 1% dos imóveis residenciais nos Estados Unidos. Hoje, o número se aproxima de 4% dos imóveis mais estratégicos do país, nas regiões de maior crescimento e maior demanda de aluguel. Eles compram dezenas, às vezes centenas de casas de uma só vez. Vamos falar de quem são esses atores, porque muita gente confunde com os fundos de investimento imobiliário comuns que você compra na bolsa por R$100. Não estamos falando desses. Estamos falando de fundos institucionais com trilhões sob gestão. Você, pessoa física, tentando comprar um imóvel, está competindo contra empresas que têm bilhões em caixa. É como disputar uma corrida, onde o seu concorrente começa 10 quilômetros na sua frente. E o que acontece quando esse fundo compra 300 casas em um bairro? Primeiro, a oferta de venda cai. Com menos casas disponíveis, o preço sobe. Segundo, as casas voltam para o mercado como aluguel, mas com o preço revisado para cima. Terceiro, os outros proprietários do bairro veem a valorização e também sobem o aluguel. Eles não precisam de maioria, só precisam da massa crítica suficiente para influenciar o preço do metro quadrado local. É o chamado rent-seeking estrutural. Vamos dar nomes aos bois. A Blackstone Group é hoje a maior proprietária de imóveis do mundo. O patrimônio imobiliário deles supera o produto interno bruto de países inteiros. Após a crise de 2008, enquanto milhões de pessoas perdiam as suas casas por não conseguir pagar as hipotecas, eles enxergaram uma oportunidade histórica. Eles criaram a Invitation Homes, uma subsidiária focada especificamente em comprar casas em execução fiscal e convertê-las em aluguel. Entre 2012 e 2017, eles compraram mais de 80 mil casas. Em alguns momentos, eles chegaram a comprar 100 casas por dia. 100 casas compradas por dia. Pense nisso. O que eles fazem depois? Reformam minimamente, cobram o aluguel acima da média do mercado e aplicam reajustes anuais agressivos. E se você acha que isso é problema apenas dos americanos ou dos europeus, preste muita atenção. O Brasil é a próxima fronteira. O mercado brasileiro está em estágio anterior, mas os fundos internacionais já identificaram o nosso país como alvo. Por quê? Por 3 razões simples. Primeiro, o metro quadrado em São Paulo, em dólar, ainda é muito barato, se comparado a cidades equivalentes lá fora. Segundo, o Brasil ainda tem uma população migrando para os centros urbanos, o que garante demanda de aluguel por décadas. E terceiro, a regulação fraca.
Não existe nenhuma lei limitando a concentração de imóveis por fundos. Os fundos estrangeiros já estão injetando capital em fundos imobiliários brasileiros para dominar cidades como São Paulo, Campinas e Florianópolis. Se você mora nessas cidades e está tentando comprar um imóvel nos próximos 5 anos, você vai sentir esse efeito. Mas por que os governos não proíbem isso? Aqui está o nó do problema. Existe um paradoxo doentio. O dinheiro que esses fundos usam para comprar a sua casa vem, muitas vezes, do fundo de pensão de professores e policiais aposentados da Europa e dos Estados Unidos. A BlackRock, por exemplo, administra mais de 10 trilhões de dólares em ativos. Se o governo regula agressivamente e os retornos caem, os aposentados são prejudicados. O sistema foi desenhado para se blindar. Não foi um acidente, foi design. No centro desse design, existe uma aposta simples, que as novas gerações vão normalizar o aluguel eterno como estilo de vida. Em vez de possuir filmes e músicas. A diferença é que você pode viver sem ter um disco. Você não pode viver sem ter onde morar. Chegou a hora de ser brutalmente honesto com você. Porque é aqui que a maioria dos vídeos sobre esse tema ou cai no catastrofismo, ou tenta te vender uma solução milagrosa. Eu não vou fazer nenhum dos dois. A realidade é a seguinte: para a maioria das pessoas com renda mediana no Brasil, comprar um imóvel nos próximos 5 a 10 anos em grandes centros urbanos será progressivamente mais difícil. Não é impossível, mas o jogo mudou. Isso não é uma opinião, é a consequência matemática de uma oferta controlada, demanda crescente e capital institucional com custo zero de comparação com o cidadão comum. Existem 3 respostas que as pessoas costumam ter ao ouvir isso. A primeira é a negação, achar que no Brasil é diferente. A segunda é o catastrofismo, aceitar que o sistema está contra você e continuar passivo, pagando aluguel sem construir patrimônio. A terceira e única resposta inteligente é a adaptação estratégica. Qual é a saída, na prática? Significa entender que a janela de aquisição ainda está aberta em mercados secundários. Cidades de médio porte, que possuem crescimento real e infraestrutura, ainda têm preços acessíveis e os megafundos ainda não chegaram lá com força total. Outra saída é entender os fundos imobiliários não apenas como renda passiva, mas como um veículo para você participar desse mercado, com consciência de que você está jogando com as regras do capital. Mas você precisa ter urgência. Haja antes que essa janela se feche de vez, porque os mercados acessíveis de hoje são os alvos dos próximos 5 anos. Mas existe uma questão muito maior aqui que eu quero deixar com você. A concentração de propriedade não é apenas um problema econômico, é um problema de poder. Historicamente, a casa própria foi o principal canal de ascensão e construção de riqueza intergeneracional das famílias comuns. Aquela riqueza que passa de pais para filhos. Quando você tira essa possibilidade de uma geração inteira, você quebra a espinha dorsal da classe média. E uma sociedade onde poucos têm patrimônio e muitos pagam aluguel eterno, é uma sociedade mais instável, polarizada e extremamente fácil de ser manipulada politicamente. Então, quando você pensa que esse é apenas um problema econômico, eu te digo, é um problema de quem terá o poder real nas próximas décadas. Esse vídeo foi longo porque o tema exige a verdade nua e crua. Se você chegou até aqui, você já está à frente de 95% das pessoas que vão continuar achando que o problema é o próprio salário. Agora, eu quero ler a sua opinião nos comentários. O Brasil vai seguir o caminho dos Estados Unidos e virar a próxima fazenda de aluguel desses fundos globais? Ou o nosso mercado tem algo diferente que vai resistir a isso? Comente aqui embaixo, eu leio tudo. Compartilhe este vídeo com alguém que ainda acha que não tem uma casa por culpa exclusiva dele mesmo. Às vezes, mudar a perspectiva de uma pessoa já vale o vídeo inteiro. Na semana que vem, eu vou expor o outro lado dessa moeda.
como o capital estrangeiro está usando os fundos imobiliários brasileiros e quais você precisa conhecer antes de investir em qualquer um deles. Inscreva-se no Novo Eixo para não perder. Até lá! Obrigado por assistir até o final. Se esse conteúdo agregou valor para você, considere apoiar o Novo Eixo. As formas de apoio estão na tela e também na descrição do vídeo. Seu apoio fortalece a nossa independência.